Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto? Ando aflito, prestes a morrer desde moço. Sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Sobre mim passou a tua ira. Os teus terrores acabaram comigo. O dia todo eles me rodeiam como água, e a um tempo me circundam. Para longe de mim afastastes os amigos e os companheiros, e os meus conhecidos agora são as trevas. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Temos feito aqui uma série de estudos bíblicos sobre as orações da Bíblia. E hoje nós vamos ler o Salmo 88, que é a oração de um sofredor. Antes, porém, deixa eu te pedir, se você não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, nos ajude a divulgar o nosso canal e o conteúdo da Palavra de Deus. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha e faça um comentário de pelo menos 3 palavras lá no YouTube, que isso tudo ajuda na divulgação do canal. Vou ler o Salmo 88, oração de um sofredor. Ó Senhor Deus, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está cheia de angústias e a minha vida já se aproxima da morte. Sou contado com os que descem ao abismo, sou como um homem sem força. Atirado entre os mortos, vou ler de novo o versículo 4. Sou contado com os que descem ao abismo, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos. Como os feridos de morte que jazem na sepultura, os quais já não te lembras, pois foram abandonados pelas tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos e nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Afastaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e a ti levanto as minhas mãos. Será que farás maravilhas para os mortos? Ou será que os finados se levantarão para te louvar? A tua bondade será anunciada na sepultura? A tua fidelidade será anunciada nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e de madrugada dirijo a ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto? Ando aflito, prestes a morrer desde moço. Sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Sobre mim passou a tua ira. Os teus terrores acabaram comigo. O dia todo eles me rodeiam como água, e a um tempo me circundam. Para longe de mim afastastes os amigos e os companheiros, e os meus conhecidos agora são as trevas. Forte, né? Muito sofrimento. Por isso que é a oração de um sofredor. Esse salmo, na sua estrutura textual, tem pelo menos cinco divisões, ou 5 pontos, como queira. O primeiro é a súplica que o salmista faz, suplica o favor
de Deus. A súplica que ele faz pelo favor de Deus. Versículos 1 e 2. Ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo por ti. É a súplica dele. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Então, nesses versículos 1 e 2, ele está expondo, né, a sua súplica, fazendo o seu pedido diante do sofrimento pelo qual ele está passando. A partir do versículo 3 até o versículo 15, ele expõe a sua situação diante de Deus. Qual era a situação do salmista? Pois a minha alma está cheia de angústias. Essa era a situação dele, do salmista. E a minha vida já se aproxima da morte. Quando nós estamos muito angustiados, a gente pensa que vai morrer. Né? Muito triste, muita tristeza, angústia no coração. Né? É um sofrimento interno, né? Que uma dor na alma. É isso que ele está falando aqui. Pois a minha alma está cheia de angústias. Alma tem a ver com sentimentos, pensamentos e vontade. Então ele expõe diante de Deus que a sua alma está angustiada. E a minha vida já se aproxima da morte. Ele pensa que vai morrer de tanto sofrer. Sou contado com os que descem ao abismo. Né? E sou como um homem sem força, atirado entre os mortos. Como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, pois foram abandonados pelas tuas mãos. Esta era a situação que o salmista sentia, de que ele foi contado entre os que descem ao abismo, no sentido de que ele foi contado entre os que já morreram, porque a impressão que ele tem, o sentimento forte de angústia que ele tem, impede que ele veja a Deus. É como quando o salmista no Salmo 23 diz que está no vale da sombra da morte. É assim que ele se sente aqui, né? Sou contado entre os que descem ao abismo. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos. Não tem ânimo para se levantar, não tem energia para se levantar. Né? Como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, pois foram abandonados pelas tuas mãos. O salmista aqui sente tanta angústia, tanto sofrimento, né? Ouso dizer que ele estava com uma depressão profunda, e ele diz que, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais tu já não te lembras, fisicamente, lógico, pois foram abandonados pelas tuas mãos. O corpo volta, o corpo é pó e voltará ao pó. Né? É assim que ele se sente, como já tivesse morrido. A partir do versículo 6 até o versículo 9, o salmista se dirige a Deus. E ele diz, é o Senhor que está fazendo isso. E é muito interessante que é assim mesmo. Olha só o versículo 6. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Afastaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição dia após dia. Venho clamando a ti, Senhor, e a ti levanto as minhas mãos. Ele começa o versículo 3 dizendo, na segunda pessoa do singular, puseste-me na mais profunda cova. Deixe-me explicar aqui a questão do sofrimento do ponto de vista de Tiago, da epístola de Tiago. Tiago faz uma diferenciação entre provação e tentação. Aqui no Salmo parece que nós estamos lidando, quando ele diz que foi Deus quem pôs ele nessa situação, estamos lidando com uma situação de provação. Né?
Tiago faz a diferenciação entre provação e tentação. Capítulo 1 de Tiago, versículos 2 a 4, ele diz assim: meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Não é o caso do salmista, que ele está extremamente angustiado, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Maduros e íntegros. A palavra perfeita aqui tem a ideia de maturidade. Então essa é a aprovação. A aprovação Deus permite, que é o que o salmista está dizendo lá. Tu me puseste nessa situação de angústia. Tu me puseste sob essa provação. Agora a tentação é diferente, né? Versículo 12 do capítulo 1 de Tiago ainda diz: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Agora, a tentação, versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Deus prova, mas não tenta. Quem tenta é o diabo. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, seus maus desejos, né? Sua concupiscência, como dizia as versões mais antigas, né? Cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O salmista está passando por um período de provações, e ele se dirige a Deus dizendo: tu me puseste na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos, sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. A ideia de como ele estivesse no mar sendo abatido por ondas bravias, né? Ele diz que até ficou sozinho. Afastaste de mim os meus conhecidos e fizeste-me objeto de abominação para com eles. Os conhecidos, amigos, foram embora, se afastaram dele. E a partir do versículo 10, então, ele argumenta com Deus sobre a sua morte, ou sobre a morte, não a sua necessariamente, mas inclusive sobre a morte, inclusive a sua morte, né? Que ele diz assim, se ele está se sentindo tão angustiado como se ele já tivesse morrido, aí ele diz assim: será que farás maravilhas para os mortos? Ou será que os finados, os mortos, né, se levantarão para te louvar? A tua bondade será anunciada na sepultura? A tua fidelidade será anunciada nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Então ele está argumentando que na morte não acontece mais nada disso, que ele não vai fazer maravilhas entre os mortos, que a bondade não se anuncia entre os mortos, na sepultura, e nem a fidelidade de Deus se vê na sepultura, né? E nas trevas não se manifestam as maravilhas de Deus. Ele repete 2 vezes isso, no versículo 10 e no versículo 12. E a justiça também não aparece no mundo dos mortos, porque já morreram, não tem mais senso de justiça. E daí, a partir do versículo 13, ele repete o que já disse com outras palavras, demonstrando a sua angústia e o seu terror diante do sofrimento. Ele diz assim: mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e de madrugada dirijo a ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o teu rosto. Ando aflito e prestes a morrer desde moço. Por isso que eu falei antes que provavelmente ele tem uma depressão, porque desde moço ele menciona. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado, não sei o que fazer. Sobre mim passou a tua ira, os teus terrores acabaram comigo. O dia todo eles me rodeiam como água, e a um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste os amigos e companheiros, e os meus conhecidos agora
são as trevas. Tal era a angústia do salmista, de modo que ele sentia como se Deus tivesse se afastado dele. Mas ele continua fazendo o que cada um de nós precisamos fazer quando nos sentimos angustiados, quando nós nos sentimos sofrendo. Versículo 13, mas eu, Senhor, de madrugada clamo por ti, e de madrugada dirijo a ti a minha oração. A oração, notadamente a oração em voz alta, ajuda em muito a passar pelas provações, pelos sentimentos de angústias, enfim, pelo sofrimento como um todo. Então faça a sua oração em voz alta quando está se sentindo assim, que então você vai se sentir melhor. E era isso que o salmista sentia. Diz que anda aflito desde moço, né? Sobre ti passou a minha ira, a tua ira, e os teus terrores acabaram comigo. É a pessoa que está tão angustiada, tão sofrendo tanto com ela mesma, dentro de si mesma, a sua alma está em angústia tão profunda, né, que é como um terror que acaba com ele. O terror que acaba com ele. Esse terror que acaba com ele é no sentido de que eu não tenho mais energia para fazer nada. É por isso que as pessoas que estão em depressão profunda, elas não querem sair da cama, né? Não querem fazer nada. E é assim que o salmista se sente diante do seu sofrimento, né? Os terrores acabaram comigo, diz ele. O dia todo esses terrores me rodeiam como água e me circundam. Para longe de mim, o sentimento de solidão. Afastaste os meus amigos e companheiros. O sentimento de solidão é muito comum também nas pessoas que sofrem, notadamente nas pessoas que sofrem de depressão. E ele diz que os conhecidos dele agora são as trevas. O que ele sente é o peso da angústia, são as trevas da angústia que ele sente sobre si mesmo. Então, recordando, o salmista faz primeiro a sua súplica, nos versículos 1 e 2, depois ele expõe a sua situação diante de Deus, depois ele diz que Deus é quem está fazendo isso com ele, permitindo que ele passe por provações, por angústias, e por fim ele repete, ele argumenta sobre a morte, não é por fim, e depois ele argumenta sobre a sua morte, versículo 10 a 12, e por fim, a partir do versículo 13 até os 18, ele repete tudo o que disse com outras palavras. Quero terminar dizendo que nós, seres humanos, cristãos, fiéis ao Senhor, nós não estamos isentos de passar por sofrimento. Longe do que a gente ouve na mídia e nas redes sociais, o cristão, aquele que é fiel ao Senhor, também sofre. Não é à toa que nós temos na Bíblia essa oração sobre o sofrimento. Nós temos o Salmo 23, né? Ainda que eu ande na sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Temos a oração de Abacuque também, que eu vou falar sobre ela outro dia. De modo que o sofrimento faz parte da vida do ser humano e dos cristãos também. E nessa hora de angústia, de sofrimento, de tristeza profunda, né, de sentimento de solidão, é a hora de, ele diz, durante a madrugada, mas pode ser qualquer horário, clamar por socorro a Deus e de madrugada dirigir a Ele a oração. E como eu disse antes, de preferência a oração em voz alta, que vai ajudar você. Então, quando você ouvir algum religioso nas mídias ou mesmo na igreja falando que o crente não sofre, é mentira. A Bíblia mostra claramente que nós cristãos também sofremos. Somos fiéis ao Senhor e também passamos por sofrimento. E aí é a hora de nós buscarmos a Deus em oração. Aliás, Tiago vai dizer isso também, que aquele que está alegre cante e aquele que está triste ore a Deus. Essa é a recomendação bíblica
para cada um de nós na hora da angústia, na hora do sofrimento. Jesus Cristo, lá no Getsemane, também, na sua hora mais angustiosa, ele orou ao Pai: se possível, passe de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade. E é assim que nós devemos orar também: todavia seja feita a tua vontade, mesmo que seja no meio do sofrimento. Muito obrigado por me ouvir, que Deus te abençoe.